I am back in Brazil for a roadshow where I'm going to go to 5 cities presenting investment opportunities to investors, and I'm going to start here, Florianópolis, my hometown. Bom, a ideia é o seguinte, eu vou falar um pouco da nossa experiência, do que a gente tem feito, e vou falar de 2 produtos hoje, na verdade 3 produtos hoje que a gente está em fase de captação, tanto investidor quanto comprador, porque a gente está com um projeto ali também para fazer, como se faz aqui, bastante imóvel a preço de custo. Porque tem um upside bom e vale a pena para o investidor brasileiro também. Investimento em imóveis, a gente tem basicamente 3 estratégias, né? Comprar e esperar a valorização, gerar renda ou desenvolvimento, que é justamente comprar alguma coisa e melhorar ela, seja com uma reforma, seja como uma construção. Desde 1975, essa aqui é a valorização média dos imóveis, a gente teve uma valorização real, né, acima da inflação, de 3,72%. A gente vê que o único período que realmente teve uma queda nos preços foi ali 2008, 2009, que essa queda aconteceu por um motivo que não vai acontecer agora. No período que precedeu isso foi mostrado naquele filme A Grande Aposta. O cara ia comprar um imóvel, eu não estava lá nessa época, mas meus amigos corretores falavam assim: Daniel, o cara vinha comprar um imóvel, a gente falava, para que tu vai comprar um se tu pode comprar 5? Eles mandavam 5 ofertas ao mesmo tempo, os bancos não se comunicavam, o corretor fazia análise de crédito, botava ali, dizia quanto o cara ganhava e mandava. O banco chegou no final, ele estava emprestando 120% do valor do imóvel, então ele emprestava o valor do imóvel, o valor da escrituração, que é mais ou menos 5%, e o resto o cara fazia o que ele quisesse, mobiliava, comprava barco, botava no bolso e fazia isso. Então ele fazia isso com 5 imóveis ao mesmo tempo, comprava 5 imóveis. Que foi lá no filme, eles estão lá no strip club e a mulher falando assim: ah não, eu tenho 5 apartamentos. Daí que o cara fala assim: porra, tem 5 apartamentos. A mulher stripper. Então o que aconteceu? O governo, para incentivar ali quando teve a queda, o estouro da bolha das .com, que a economia caiu também, baixou os juros a praticamente zero e incentivou o crédito. Então chegou no final desse período do crescimento, eles tinham uma linha de crédito que chamava Ninja, no job, no income and no asset. O cara não tinha renda, o cara não tinha emprego, ele não tinha ativo e o banco emprestava o dinheiro, porque ele tomava o imóvel como garantia. Esse cara, não quero saber, toma o imóvel aí e pega. E emprestava o dinheiro pro cara. Então, quando chegou no momento que as pessoas estavam morando de aluguel, pensavam: por que eu vou morar de aluguel se eu posso fazer a mesma coisa que o dono está fazendo? Eu vou comprar 5 imóveis, vou alugar 4, vou morar em um e ganho dinheiro. Na hora que todo mundo começou a fazer isso, a taxa de vacância foi lá em cima, que eu vou mostrar ali para vocês depois, e foi que alguém perguntou: pô, mas se ninguém está morando nesses imóveis, por que eles estão subindo? E tinha a amortização negativa também. O banco te emprestava o dinheiro e a amortização era negativa depois de 2 anos. O que o banco fazia? Amigão, tu comprou esse imóvel por 100 mil dólares, hoje ele vale 200 mil, pega aqui 100 mil dólares. Ele te dava a valorização do imóvel como crédito e aumentava o teu saldo devedor. E todo ano ele fazia isso, então a tua amortização era realmente negativa, o teu saldo devedor aumentava, porque o teu imóvel estava sendo valorizado. Como tinha carência de 5 anos para pagar, durante 5 anos o cara só pagava juros, para ele estava bom. O aluguel que ele estava pagando, pagava os juros, ele ganhava dinheiro, estava tudo certo. Só que o juros saiu de 1% e foi para 5,5% na época. Então subiu 5 vezes os juros, a parcela do cara estava impagável, ele começou a olhar assim: pô, essa casa não vale isso, cara, eu não vou pagar.
Ele não deu entrada nenhuma, eles simplesmente iam no banco e falavam, tá aqui a chave. Entregavam para os bancos. Então foi por isso que teve essa queda absurda. Mas, tal qual como em ação, quando tu segura o ativo e ele é bom, em algum momento ele volta. Tanto que os preços já estão, em geral, acima do nível que estava antes da crise. Mas, ó, levou praticamente 12 anos para recuperar o que caiu em 3. Né? Então, foi um crescimento hoje causado. Lógico que teve principalmente em áreas como Miami, que foi bastante puxado pelo estrangeiro, mas agora, 10 anos depois, eles limparam o CPF deles e agora o americano está voltando a comprar. E com um risco de arrefecimento da economia, o governo está baixando a taxa de juros para que as pessoas possam ter novamente o acesso a crédito. A gente trabalha bastante com investidores brasileiros lá nos Estados Unidos. Eu montei um canal no YouTube justamente para mostrar oportunidades, para mostrar o que a gente faz, as obras que a gente executa, para as pessoas poderem acompanhar, né? Nesse vídeo aqui que eu botei ontem, eu estou mostrando, eu mostro como que está uma casa que a gente está construindo lá na cidade de Hollywood. Aí quando eu publico, eu mando para o investidor desse grupo que participa para ele poder acompanhar também cada estágio e tal. Aí em 2017, quando a gente começou a ver esse movimento de que o imóvel estava saturado, tinha muita coisa no mercado, a gente começou a ver o mercado de casas, que estava completamente o oposto. Só para mostrar uns dados para vocês, e aos poucos eu vou interrompendo aqui para ilustrar bem a nossa reunião. Lá em Miami, lá nos Estados Unidos, de uma forma geral, o sistema, o método de comercializar imóveis é bem diferente daqui. Hoje, quando eu quero vender o meu imóvel, vou lá no Fernando e boto o meu imóvel lá na Pirâmides para vender. Aí o Fernando vai fazer a campanha dele para vender. Só que a possibilidade do Arthur, que quer comprar um imóvel como o meu, encontrar o imóvel que eu estou vendendo é só basicamente ou se ele vê a propaganda da Pirâmides ou se ele for até a Pirâmides. Em Miami acontece diferente. Eu vou continuar registrando o meu imóvel numa imobiliária, só que essa imobiliária registra o imóvel num sistema único, chamado MLS. E o Arthur, quando ele vai na imobiliária XPTO e diz para o cara lá que ele quer comprar um imóvel de 2 dormitórios na beira da água até tantos $1.000, a imobiliária que ele vai trabalhar vai ver todos os imóveis que estão disponíveis no mercado, independente se é na imobiliária dele ou não. É esse sistema que eles usam aqui, que eu vou mostrar um exemplo para vocês. Que a gente consegue ver todos os imóveis disponíveis. Então, por esse sistema ser centralizado, todas as vendas que acontecem, elas são registradas ali. Então, aqui é difícil a gente saber realmente qual que é o preço médio de negócio, porque está registrado numa folha lá no cartório por um valor que nem sempre foi que foi transacionado. E lá, o valor que é registrado é, de fato, o valor que foi aquele imóvel foi transacionado. Então, quando eu boto aqui, por exemplo, vou escolher uma cidade, que é a cidade que a gente está construindo uma das casas, Lighthouse Point. Eu quero procurar só casas, eu não quero procurar apartamentos, e eu quero casas que estejam de frente para o mar, com o preço entre 2 milhões e 3 milhões e meio. Então ele já me mostra aqui, ó, tem 26 imóveis com essa característica. E eu ainda posso botar mais coisas se eu quiser. Eu posso determinar que eu quero com pelo menos 4 dormitórios, 4 ou mais dormitórios. Eu quero pelo menos um lavabo. E o número ali vai atualizando a quantidade de imóveis que tem. Então eu faço uma busca exatamente daquilo que eu quero. E quando eu busco os resultados aqui, ele me traz a lista de todos os imóveis, independente da imobiliária, de todas. Então esse primeiro imóvel aqui, que está à venda por 3.495.000, ele está nessa imobiliária aqui, ó, Miles Goldstein. Já o segundo imóvel que aparece na lista, que é o que eu estou construindo, está na outra imobiliária, Douglas Elliman. Então eu vejo todos os imóveis da imobiliária e por isso que a gente consegue ter dados mais precisos. E como só os corretores, só quem tem licença tem acesso a isso, a Associação de Corretores ela desenvolve todo mês um relatório. Então esse relatório aqui é de setembro de 2019. Aqui é o condado de Miami-Dade, né? Onde está a cidade de Miami mais 38 municípios.
Ali, ó, no mês de setembro de 2019, foram vendidos 1.160 apartamentos. Está tudo registrado lá. Um aumento de 11% em relação ao ano passado. Essa informação é pública, tá? Preço médio de venda, 369 mil. Volume total de vendas, 400 milhões. O valor médio vendido em relação ao preço pedido foi de 93,7%, ou seja, se o que foi vendido é 93% do preço pedido, teve uma média de 7% de desconto. Média de 7% de desconto, até isso a gente consegue ver. O tempo médio de venda foi de 4 meses, 128 dias. E essa aqui é a informação importante que eu falei para vocês. O inventário disponível, 15 mil apartamentos à venda. Meses de inventário disponível, equivalente a 13 meses de venda. Então, um excesso de apartamentos de Miami. Agora, olha isso aqui. Mercado de casas de Broward, é um condado acima, onde tem a cidade de Fort Lauderdale. Aqui, Broward. Miami é aqui, Broward é aqui. Casas vendidas, tá? Single family é casa. 1.230 casas vendidas, praticamente. Aumento de 7%. Preço médio, 400 mil. Desconto médio, 3%. 3,8%. Muito menor que outro. Por que o desconto é menor? Porque olha o estoque disponível, 5 mil casas. Equivalente a quanto? A 4 meses de inventário disponível. Então, se parar de ofertar a casa hoje, na velocidade de absorção que está lá, em 4 meses acaba o estoque. Apartamento em Miami leva 13 meses. Então, esse é o motivo pelo qual a gente comprou 2 terrenos no início, construímos um prédio e desistimos de construir o segundo. E passamos a construir casa, porque nesse momento é o que está melhor. E o estoque do ano passado para cá diminuiu. Se o estoque diminuiu, significa que apesar das novas casas que entraram, absorveu-se mais do que aquilo que entrou. E mais o estoque. Então, no ano passado, o mês de setembro, tinha 5.600 casas. Esse ano, o mês de setembro acabou com 5.300 casas disponíveis. Então, a gente, com esse volume de dados, consegue estruturar o projeto certo para aquele momento. E por isso que hoje a gente acredita. Of course, some handmaids and put it in this track. Que não tem atravessador nenhum no meio, não tem o general contractor, ele mesmo contrata todo mundo, porque daí ali ele vai salvando dinheiro e ele vai ganhar os 40, 50, 60 mil dele lá, vai fazer 2 vezes por ano, vai ser bom. Mas para nós que trabalhamos como empresa, que a gente estrutura projeto, não tem nem, aqui ó, não tem nem estoque disponível. Ó. Em 2015, 40% do mercado era foreclosure e short sale do banco. Então aí o cara tinha margem. Hoje isso é 5%. Então, vamos lá, eu captei 2 milhões de investidores. Aonde é que eu vou achar 2 milhões em casa para fazer isso? E ainda arrumar a câmera. Estamos chegando aqui no 3º dia de apresentações. Nos outros 2 a gente não conseguiu fazer porque foi muito corrido, mas hoje a gente resolveu aceitar o desafio e tentar fazer de qualquer jeito. Porque tu não vai voltar ele para cá, deixa o dinheiro e essas são as oportunidades que a pessoa perde, né? Então, gente que ia entrar comigo 3 anos atrás, porque o dólar estava de 2,50 para 3, o dólar foi a 4, ela não entrou, não ganhou no campo e não ganhou no projeto. Quando você externa o dinheiro, você corre menos risco do que fazer negócio. Que nem assim, eu tinha uma distribuidora aqui de uma empresa do Texas, da SWEP, Southwestern Petroleum Corporation. Eu comecei a trabalhar aqui e o câmbio era 1,60. Sim. Aí começou, e foi. E eu importando, né? De repente eu tô com 3 containers no porto,
né? E os meus custos todos, né, de repasse, tudo em torno de 2,2 e tal. E amanheceu o dia, eu tinha que pagar imposto, né, fazer toda internar o produto. Acordei e o dólar foi a 3,80. Aí você fala, pô, agora. É o risco, né? E como é que eu repasso isso? Não repasso, eu pago e. Vai pra frente, entendeu? Repassa o que dá, mas não dá pra passar tudo, né? Não dá pra passar tudo, mas aí é complicado. Agora, quando você bota o dinheiro lá fora, ele está investido lá, ele está lá investido lá, ele está sendo remunerado lá, você não corre esse risco. Entendeu? A melhor O duro coisa, é o inverso. Somente eu gostei muito do multiframe aí. Você faz a renda lá, e outra, cara, assim, caiu o dólar, beleza, caiu de 4 para 3. Se tu tá mandando de volta o dinheiro, a cada um que tu ganha lá vai valer 3 aqui. Então. Igual, Sim. O dólar vai sempre valer mais do que o real, não vai mudar. Sim. 4, 3 a 2. E pensando nessa renda recorrente, assim, toda hora tu tá ganhando. Imagina, 5 mil dólares lá vai valer 15 mil aqui, vai valer 20 mil, vai valer 10, mas não vai valer 2. Isso aí. Né? Sempre Essa questão da parte tributária, né? O Dr. Thiago tinha até orientado naquela situação. Para você ter um advogado da nossa de São Paulo que é tributarista, ele faz muito operação, ele é português, Portugal, acho que eu tinha falado alguma coisa de clientes dos Estados Unidos, tem na Angola, na América Latina. Ele estava falando de você fazer uma estrutura de você criar uma empresa lá, tipo uma offshore, você aportar o capital na empresa e você fazer a devolução, só que através como se você estivesse pagando distribuição de capital próprio. Na verdade como se fosse Amortização de capital próprio. Isso, exatamente. Que a amortização não paga, né? Exatamente. E outra, o investidor estrangeiro, nesse modelo que a gente faz, onde ele entra no fundo e o fundo paga juros, se ele não tiver mais do que 10 ou 15%, eu tenho que confirmar do total da nossa empresa, da LLC ali, ou seja, se ele não comprar mais de 2 ou 3 cotas. Na distribuição dos juros que a gente vai fazer mensal ali, ele não é tributado lá, nos Estados Unidos. Então tem esse benefício. Legal. Eu mandei a mensagem para o aqui que a gente acabou chegando até aqui. Aí Renato, você escreveu pelo site lá? Pelo YouTube. Legal. Aí apareceu lá um informativo por lá. Legal. Eu assisto muito lá. Vejo umas caras do palco lá. Tava até querendo ver uma pra depois, assim, daqui a um tempinho a gente tentar pegar uma. Estou à disposição, cara, que precisar. Como que funciona a questão de financiamento? Porque assim, eu quero, como o meu investimento é mais do que o valor que a gente paga de juros lá, vale a pena comprar pra mim. Seria a média de comprar. O estrangeiro lá para comprar um imóvel ele vai financiar até 65% do valor do imóvel. Bacana. E a taxa de juros vai ser aí algo entre 4,75 e 5,5. Aí abrir uma empresa lá também. Abrir empresa não é obrigatório, mas ajuda em 2 sentidos. Toda despesa que tu tem com o imóvel, tu pode abater de um eventual imposto de renda que tu tenha se tu vender depois com o condomínio, IPTU, essas coisas que na pessoa física tu não abate, na pessoa jurídica tu abate, porque é custo. Tu vai jogando. E outra coisa que o Trump fez, o custo para trás é infinito. Então, tu comprou hoje e vendeu daqui a 20 anos, todo esse custo que tu carregou com 20 anos, tu vai bater lá na frente. E antigamente, se eu não me engano, era 3 ou 5 anos para trás só. Em questão de morte também. E questão de morte. A questão de morte tem que ter uma empresa lá e uma fora dos Estados Unidos. Porque o causa-mortes lá é 40% para estrangeiro. Sobre o valor do patrimônio. Seu filho tem que pagar 40% se ele quiser ficar com o Então, assim, tu tem um imóvel, tu não, porque tu não vai morrer, mas aquele cara ali tem um imóvel, ele monta uma empresa nos Estados Unidos e uma fora. Quando ele morrer, o que vai mudar é o seguinte, quando ele morrer, o que vai mudar é aqui nessa empresa fora dos Estados Unidos, quem deixa de ser o dono não é mais ele, é o filho dele. Então, para o governo americano, esse imóvel não mudou de dono, porque o dono desse imóvel é essa empresa e essa empresa é detida por essa aqui. E por que tem que abrir a empresa fora?
Porque se tu abrir essa empresa nos Estados Unidos e aquele cara lá morrer, quando ele morrer, a sociedade vai mudar, correto? Aí vai mudar o dono desse pro filho, aí ele vai pagar aqui. E se ele está fora, não. E como essa empresa aqui está num paraíso fiscal normalmente, o paraíso fiscal não tem imposto de renda nem de transmissão. Então por isso que bloqueia. Então ajuda nesse sentido, mas não. Mas se tu comprar como pessoa jurídica, vai ser a mesma coisa. 65%. Coming in, flex. I just wanna win, LABB, who we running with, 2233, I'm on 10 again, State your name, big been dope on flame. I just switched the lanes. Damn, he did it again. I just flipped the pain. Stripping and dipping in bass, slab on everything. Swimming, you sinking away, cause I got big racks coming. I put my low racks on it. I ain't skip past losses, I had to get back off it. See the Fit Lab on it until they whip my coffin. Money clip, I tossed it, I heard it's big bags on big bags on big bags coming, coming in. E aí, pessoal, hoje a gente está no nosso quarto dia de viagem para fazer operações, para conversar com pessoas sobre investimentos nos Estados Unidos, sobre investimentos tanto na construção quanto na renda. E por a gente estar no Rio, a gente é um pouco influenciado pela mídia, não quis correr risco na rua com os equipamentos e a gente acabou não gravando nada. E eu vim aqui, na verdade, para o Rio para falar com uma pessoa. A gente veio de Campinas ontem, chegamos aqui no Rio cerca de 10 horas da noite, mais ou menos 8 horas da noite, aliás. Chegamos no hotel perto das 10. E hoje de manhã a gente teve apenas uma reunião e agora nós estamos indo em direção ao nosso último destino, que é Brasília, onde lá também a gente vai fazer, se eu não me engano, 2 ou 3 eventos. E essa viagem está sendo bem interessante para a gente entender o que os investidores brasileiros estão pensando em, apesar dos problemas em cada uma das regiões brasileiras ser diferente. Em Florianópolis a gente escutou um tipo de conversa, em Campinas, que é na região de São Paulo, a gente encontrou uma reclamação ou oportunidades diferentes. Aqui no Rio de Janeiro a mesma coisa. Um denominador comum a todos eles é que as pessoas desejam sim fazer investimento no exterior como forma de proteger o seu patrimônio, como forma de buscar uma fonte alternativa de renda numa moeda forte. E tem me surpreendido a receptividade, apesar do dólar alto, mas infelizmente as situações econômicas do Brasil aí dos últimos 5, 6, 7 anos, juntamente com a queda do poder de compra do brasileiro dentro do seu próprio país, por causa da inflação, por causa do desemprego, por causa da falta de renda, tem feito essas pessoas abrirem os olhos para investir em economias mais fortes. Então a gente, até o momento, esse é o quarto dia, foram até agora 4 reuniões em Florianópolis, 2 reuniões lá em Curitiba, um evento, 2 reuniões em Campinas e mais uma aqui no Rio de Janeiro. Então a gente já vai para 9 eventos praticamente. Amanhã a gente vai fazer mais 2 ou 3, não tenho certeza ainda, com a pessoa lá, preciso confirmar. Mas a gente vai ter aí um total de 11 a 12 encontros com pessoas, cerca de 60 pessoas mais ou menos que a gente falou. E a gente sai motivado para voltar de novo em breve, para poder fazer mais negócios e trazer mais informação e produtos de investimento no exterior para essa galera. E agora eu vou tomar minha coquinha, enquanto o Arthur ali faz uns time-lapse pra gente ilustrar o vlog para ele ficar tão alto. Então, valeu e até amanhã.
Eu trabalho majoritariamente na Flórida e em Nova York. A gente constrói em Nova York também. Hoje todos os 4 projetos que a gente desenvolveu de construção, eles estão no sul da Flórida e eu estou falando ali de Boca Raton para baixo. A gente atua em Orlando, ajudando pessoas a investirem lá. Eu não tenho nenhum desenvolvimento próprio lá, mas Orlando é muito conhecido e é uma cidade muito boa para imóveis para quem quer gerar renda. Orlando, ano passado, recebeu 72 milhões de visitantes. E a rede hoteleira lá não consegue absorver todo mundo. Por isso que esses projetos de desenvolvimento de casas, que eles chamam de vacation home, lá são um sucesso. A Lennar lançou no ano retrasado com 3 mil casas. A primeira fase com 1.200 já foi. A segunda fase nem começou a construir, eles já venderam quase tudo. E em fevereiro agora eles devem começar a lançar a terceira fase desse condomínio. Inclusive saiu até a notícia que lá eles divulgam tudo. A Débora Seco recentemente comprou nesse condomínio. Então a gente pode assessorar. Esse é o interesse majoritário de vocês, ter uma casa lá para fazer renda? Eu gostaria de ter mais informação sobre a região de Orlando. Sim. Exatamente, porque é muito mais turístico. Sim, sim. Acho que é do mundo, né? Sim. A área com maior fluxo de turistas do mundo. Hoje chegou a passar a Paris. Paris sempre foi a primeira, mas por todos os problemas na Europa o pessoal tem ido para Orlando. Inclusive, para investidor, Orlando é bom justamente por causa dessa segurança. Só para te ter uma ideia, na época da crise, há 12 anos atrás, praticamente, a receita da Disney com filmes caiu 97%. A receita da Disney com venda de ingresso para parque caiu cerca de 3%. Então, o que segurou eles na época foi justamente os parques turísticos lá. Então, a região de Orlando sofreu menos a economia assim em relação a isso. E hoje existem diversos produtos lá que podem servir esse propósito. Senhores, Meu jovem, querido, prazer te conhecer. Encontrar mais vezes. Com certeza. obrigado. Vamos lá, agora vamos aproveitar esse Desculpa aí a aula aqui do povo. 8 reuniões, 5 dias, 6 cidades. A gente sai daqui com a missão cumprida e agora tá na hora de ir pra casa. And good morning to everyone. And finally, after 1 week of hard work here in Brazil, I'm going back home. Hello! Hello, Browniezinho! Hello, Browniezinho! Que saudade do meu chupetinha! Que saudade do meu chupetinha! Dá outro papai, Brownie! Dá outro papai! Tá feliz que o papai chegou? Ai, Brownie, que querido! Que querido, Brownie! Eu também tava com saudade, né? Eu também tava com saudade! Vem, ai, quanto espirro no papai, é muita alegria, ai, o papai chegou, Brownie, ai, que festa, Browniezinho, ai, que querido, calma, papai chegou, meu amorzinho, cheguei, Brownie, cheguei pra sua alegria, para nossa alegria, ei, papai chegou, Brownie, isso é a câmera do papai, que querido, não pode fornicar o papai.